Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui. Seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com o papai pra trocar ideia, pra falar umas histórias maneiras, pra contar uns causos e principalmente pra falar da vida dos outros, que falar da vida dos outros é bom pra caramba, né? Principalmente quando os outros não tá perto, já dizia Ariano Suassuna. Se você quiser contar a sua história no Conta Aqui, aqui ó, Conta Aqui Podcast, que é o nosso Instagram, manda um direct que a gente troca uma ideia e faz uma parceria. Lembrando sempre que é uma parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas! Fala aí. A canequinha dos estúdios BK, juntamente com Conta Aqui. É uma parceria pra vida, meu irmão. Aqui não tem pau de correr, não. Não adianta ficar me mandando proposta, que você fica mandando no direct lá, proposta. Meu estúdio de gravação é os estúdios BK. Pronto. Né, Lucas? Pronto, é fidelidade, parceria e amizade pro resto da vida. Se você quiser fazer o seu podcast, seu curso, fazer sua live, enfim, sua campanha eleitoral, é nos estúdios BK, o melhor estúdio de propaganda e publicidade do Brasil. Caraca, hoje agora eu pô, meu irmão aí, puxa, a parceria agora vai pra sempre. Hoje eu tô recebendo ela, um sorriso cativante, uma história sensacional, pastora Manuela Guimarães, Super Gêmeos Ativar, da sua época. Não, acho que não. Não sabe o que é isso, não. Super Gêmeos Ativar. Era o meu super-herói favorito. Que aí eu apertava assim, forma de não sei o que lá. Pum. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastor Anderson. Fica muito à vontade. Tá. Não precisa ficar nervosa de falar assim, não. Pode falar normal. Combinado. Como é que é o nome do projeto que a senhora tem lá? Projeto Príncipes e Princesas de Jesus. São quantas crianças? São 120 crianças. Em que local do Rio de Janeiro? Então, a gente, anteriormente, estávamos em Caxias, e agora a gente já está 2 ruas depois da Rua do Charco, e já é São João de Meriti. Então, a gente fica meio que Caxias, meio casa? São João. Sim, é uma casa. O que você oferece lá para as crianças lá? Nós oferecemos reforço escolar, aula de dança, aula de canto, jantinha todos os dias. Janta. Qual a idade? De que idade até que idade? A gente está pegando a partir de 1 ano e meio. De 1 ano e meio a mais ou menos tipo 15 uma anos. Creche? Não, na verdade, a criança se cadastra no projeto, né? E ali a gente vê qual é a turminha que ela pode se encaixar, mas ela chega às 5 horas da tarde e vai embora às 9. O propósito, na verdade, da criança é aprender mais por conta da questão da escola, porque as escolas estão realmente com muita dificuldade. Lá nós temos 10 crianças com 10 anos que mal sabem escrever o nome. Caramba. Então não é uma creche, funciona a partir das 5 da tarde até as 21 horas. Quanto tempo esse projeto existe? O projeto já existe há quase 10 anos. 10 anos? A senhora é a fundadora? Sou a fundadora idealizadora? do projeto, isso. E por que a senhora decidiu criar um projeto chamado Príncipes e Princesas de Jesus? Aonde nasceu isso? O projeto nasceu dentro do hospital. Dentro do hospital? Na ala de psiquiatria. A senhora era psiquiatra ou a senhora era que estava sendo tratada? Não, na verdade eu tive uma reação a uma medicação em que meu corpo ficou todo dormente e eu gritava muito. Meus pais não souberam o que fazer. O neurologista pediu que me internasse numa clínica na ala da psiquiatria. Caramba. É. Então vamos lá, então vamos voltar, né? Eu comecei lá no final pra cá, né? É verdade, é verdade. Isso aqui é Anderson Bravo. Você vai entender que Anderson Bravo não tem uma regra pra funcionar, mas no final dá tudo certo. Então vamos lá. Hoje a senhora tem um projeto lindo. Sim. Que foi o que nos fez nos conhecermos, que foi esse projeto. Sim. Mas no dia que eu fui apresentado à senhora, eu descobri um pouco da sua história de vida. Sim. E para chegar a esse projeto, a senhora viveu algo. Sim. Então, quem é a Manuele? Manuele ou Manuela? Manuela. A Manuela. Sim. Antes desse projeto, antes dessa aula de psiquiatria, existe uma Manuela que viveu alguma coisa que não era nada disso. Sim, nada disso. Dá pra falar pra gente aqui? Dá, claro. Aqui é o lugar de contar. Maravilha. Pra mim é um enorme prazer poder compartilhar essa história. Foi uma história realmente de muita dor, né? Eu tenho 39 anos e eu sou fisioterapeuta. Eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior para dar aula na área da fisioterapia, para seguir essa profissão linda, que é a profissão dos meus pais. E eu vivi uma vida tranquila, né? Trabalhando, dando aula de terapias manuais, principalmente a drenagem linfática. Atendia pacientes particulares de pós-cirúrgico. Casei jovem, tive a minha filha, que foi o maior presente que o Senhor Jesus poderia me dar. Foi a minha filha, que eu tive com 21 anos. E aí, vivi a minha vida normal. Até que eu fui tentar levantar da cama e o meu corpo ele não reagiu. Desculpa, como assim?
É aquela coisa que a gente faz automático. Não, sim, Que mas você levanta da cama, você tinha uma vida normal. normal. Não sentia nada. Não O que eu teve sentia, Ah, na verdade, era assim, era uma dor de cabeça, Ah. era uma dormência nas mãos, uma dormência na coluna. E aí eu procurei alguns especialistas, eles falavam, olha, isso é estresse, isso é ansiedade, isso é por conta do teu trabalho também, né? Porque a fisioterapia, ela exige muito do profissional. E eu tinha uma carga horária de trabalho bem grande, porque eu atendia paciente particular, dava os cursos de drenagem linfática, então era uma vida bem corrida, a minha filha pequenininha, então era bem complicado mesmo. E aquela coisa da gente acordar de manhã, e você, o que você faz? De manhã você já agradece a Deus pela sua vida e levanta da cama. Quando eu fui tentar levantar da cama, o corpo ele não respondeu. E foi assim, misericórdia. da noite pro dia. Eu sentia dor de cabeça, dormência nas mãos, dormência na coluna. O corpo ele já dá sinais. Isso até é muito importante a gente deixar aqui frisado, que não banalize. Não banalize. A dor de cabeça, deve ser alguma coisa que eu comi. Observa seu corpo, porque o corpo ele realmente dá sinais. E ele estava dando sinal ali de dor de cabeça, de dormência nas mãos, a dormência que eu sentia na coluna, toda a parte paravertebral, que são dos dois lados, né, do corpo, eu sentia como se eu estivesse levando um choque na coluna. E aí a gente que abaixa, levanta, filho pequeno, dona de casa, trabalhando, não me dei conta disso. Achando que isso faz parte. Faz parte. E os profissionais também não ficaram atentos, não pediram muito exames, por conta da minha idade também, muito jovem, 23, 24 anos. Tinha 24 muito jovem. anos. Sim. Aí você não consegue levantar e acontece o quê? Te levam pro hospital. Então, eu não consegui levantar. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma crise de gritos, de choro, de desespero. E aí, o neurologista que tinha me passado certos exames... Não, desculpa, me desculpa entrar na tua intimidade. Eu quero entender o seguinte, você tava deitada, você acordou. Acordei. Não consegui levantar. E te chamou o quê? Teu marido? Chamei. Aí ele te levou pro hospital. Não, eu chamei e falei, eu quero minha mãe, cadê minha mãe? Liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. Aí minha mãe chegou. E aí, quando ela viu, foi realmente um desespero, porque eu tava completamente paralisada. Do quê? Do pescoço pra baixo. Do pescoço pra baixo. Do pescoço pra baixo. Até a parte da sensibilidade, eu não tava sentindo. Misericórdia. E a minha mãe fisioterapeuta, meu pai fisioterapeuta, meu pai depois de algumas horas foi lá em casa e fez alguns testes comigo, mas eu não tinha nenhuma reação no corpo. Então não te levaram imediatamente pro hospital? Não. Imediatamente não. Fiquei ali naquele dia. Ah, no tu dia ficou seguinte, em casa ainda? fiquei em casa. Meu Deus, que fiquei em doideira. casa, E aí o neurologista que estava passando alguns exames para mim, para ver a questão da dormência que eu sentia e tal, ele deu uma orientação que passasse uma medicação para mim. Não sei se eu posso falar aqui o nome, pode falar? Não sei. Pode falar? Aí, depois te ver se dá ruim. Então tá bom. Fala aí, medicação. Foi Decadron, foi um corticoide em altas doses, porque ele queria tentar controlar esses choques que eu sentia. E essa medicação em altas doses, o corticoide é uma medicação bem delicada, que tem que ser supervisionada pelo médico, claro, todas, mas o corticoide é algo bem delicado. Então, o que aconteceu? Em 2 dias de corticoide, eu tive um surto psicótico. E não resolveu o problema? Não, continuei paralisada. Paralisada. Aí é onde entra a história. E aí eu gritava, não falava coisa com coisa. E aí meus pais, o próprio neurologista falou assim, bom, interna na psiquiatria. Porque como que vai levar para um hospital de emergência uma pessoa que não está mexendo da cabeça para baixo e tá tendo alucinações? Leva para psiquiatria. Ali parecia que havia um complô para querer me matar antes do tempo, né? Porque hoje a psiquiatria é como se fosse um hotel, a saúde mental está mais esclarecida, essa questão de terapia, de medicamentos, mas há 11 anos atrás não era tanto. Portanto, que a psiquiatria era mista, onde eu estava, mantinham os pacientes amarrados. Foi um momento de muita dor. E no teu caso, ficar amarrado era irrelevante. Irrelevante, E aí, tão irrelevante, não precisaram me amarrar, não precisaram subir a grade da cama. Então, o que aconteceu? A esclerose múltipla, ela tem uns momentos que o músculo dá uns espasmos involuntários. E aí, o que aconteceu comigo no hospital? Eu tive um espasmo involuntário da musculatura do corpo, como se fosse um susto muito grande, e eu caí da cama do hospital. Caramba. Então, quando eu caí da cama do hospital, eu tive uma fratura na coluna cervical, entre 2 discos, C5 e C6 da coluna.
E aí, o canalzinho, né, a vértebra, ela escorregou e comprimiu todo o canal da medula. Então, o que estava ruim ficou pior. 2 anos depois, eu tive que implantar uma prótese, portanto, que eu tenho os movimentos de pescoço bem limitado, né? Eu não olho para cima, eu tenho que fazer assim, tem que chegar mais o corpo para trás, eu não olho para baixo, eu tenho os movimentos... E em que momento se chegou ao diagnóstico da esclerose? Porque, na verdade, a senhora está internada... Na psiquiatria? Na psiquiatria, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, a doida. Sim. A doida que tá lá gritando, coloca ela lá. Sim. E ninguém descobriu por que a senhora tava com essa paralisia. Sim. Em que momento que descobriu que o diagnóstico veio e como é que a senhora voltou a ter a mobilidade? Sim. Então, aí, provavelmente, hoje eu entendo que eles me internaram na psiquiatria porque os movimentos pararam, né? E a cabeça, como comanda tudo, eles achavam a primeiro momento que era uma questão mesmo de problema de cabeça. Neurológica. Não, problema de cabeça, de Tá. psiquiátrico. Tipo assim, ela não mexe o braço porque ela não quer. Ah, tá. Ela não mexe o braço porque ela não quer, ela não tá batendo bem, ela tá doida. Caramba. Entendeu? Então eles fizeram vários Isso testes. Existe. Tem pessoas que sentem fortes dores no corpo, que na verdade é a questão da alma, né? A alma que está adoecida, é a mente que não está bem resolvida com determinado tipo de problema e descarrega no corpo. Caramba, nunca sabia disso. Vai, aí fizeram... E aí fizeram vários exames psiquiátricos, não tinha nada. E ali eu fiz vários exames também com o neurologista. E foi no momento que eu fiz o exame do líquor, que é um exame que capta uma quantidade de líquido da coluna vertebral para ver realmente o diagnóstico de esclerose múltipla. Chegou no diagnóstico de esclerose múltipla. Achavam até que poderia ser Guillain-Barré, que também é uma doença rara. Mas aí fecharam o diagnóstico. Então, eu já estava 20 dias internada na psiquiatria, sem ter um diagnóstico fechado, só sabendo que eu não era louca. E aí, logo depois, o neurologista entrou, aí me transferiram para o quarto, aí veio o diagnóstico de uma doença rara, uma doença que entre 100 mil pessoas, uma é acometida com essa doença. E aí eu fiquei mais uns 2 meses internada na clínica médica, para poder dar entrada em toda a medicação, porque é uma medicação muito cara. A gente deu entrada pelo governo na época, né? E para conseguir segurar a doença. Mas era algo assim que provavelmente eu não voltaria mais a andar. Do momento em que a senhora teve, o dia que a senhora acordou, para voltar a levantar, foi quanto tempo isso? Quantos dias? Foi mais ou menos, eu fiquei internada ao todo 3 meses. 3 meses? 20 dias mais ou menos eu fiquei na psiquiatria, então foram uns 3 meses. 3 meses deitadona lá? Deitada. Algumas vezes a parte da enfermagem me pegava, me botava na cadeira, me levava para dar uma volta, vinham uns fisioterapeutas para fazer exercício comigo. E chegou a ver esse diagnóstico que a senhora não voltaria mais a andar? Sim. Portanto que os médicos mesmo, eles falaram pro meu primeiro esposo, né, o pai da minha filha, que olha, se você quiser deixar a sua esposa, não tem problema nenhum. Meu pai mesmo falou, se você quiser deixar minha filha, não tem problema nenhum. Como assim? Peraí, desculpa. Eu aqui não foi... Tanta coisa pra pensar, a pessoa tá pensando já no tipo, vaza porque vai dar ruim. Vai dar ruim, exatamente. Deus, me perdoa, desculpa. Não tem nada a ver com a tua vida pessoal, mas tem uns negócios que na minha... Não entra, a minha compreensão, tipo, tanta coisa pra pensar, agora a pessoa tá pensando já, tipo, se você quiser seguir teu caminho... Pode seguir, porque provavelmente ela não vai voltar a andar. Isso é o que menos importa nesse momento. Exatamente. Então, quando a senhora descobre que tem a doença, é depois desses 3 meses. E aí, aonde que entra essa questão de a senhora falou, que eu acabei começando de trás para frente, nessa sala de psiquiatria que veio o projeto. Por Isso. Quê? No primeiro dia da psiquiatria, na minha internação, nasceu o projeto. Por quê? Então, eu estava deitada, depois eles falaram que eles usaram um termo de catatônica, é a pessoa realmente que não responde a estímulo nenhum. Eu estava deitada ali, mas a cabeça, eu falava coisas aleatórias, tinha momentos de alucinações, até por conta da medicação, do corticoide, né? Mas eu tinha muitos momentos de lucidez. Então, quando eu estava deitada ali, sozinha, olhando para uma lâmpada em cima de mim e não tinha mais ninguém ali. Mais ninguém. E aí eu falei com Deus, Deus, se você existe... Tinha a sua fé que você tem hoje? Eu tinha uma fé diferente. Porque eu te apresentei como pastora. Amém. Tu já tinha fé, essa fé de falar então, com Deus, de orar? Não.
Não. Foi tipo Eu conhecia Jesus, assim, muito de ouvir falar, né? Eu era de outra religião. Jesus barbudo, Sim, tem um cajado, exatamente. tá branco. E que tem vários ajudantes. Eu conhecia que Jesus tinha vários ajudantes. Burocracia do caramba, parece até o Brasil. Você vai chegar no Exatamente. lugar, o pessoal tá pensando pro Flamengo ser campeão, tem que pedir pro Tadeu. Exatamente. Aí lascou. O Tadeu não entra em campo. E eu tava nessa. Ah, entendi. Eu queria, ao invés de eu pedir logo pra ele, eu pedia pra tantas outras pessoas. Mas não tinha uma fé firmada Mas aí mesmo. você falou que se Deus existe... Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me prova. Me prova, porque se o Senhor me colocar de pé, para que eu possa cuidar da minha vida e da minha família, eu vou cuidar das pessoas. Eu vou levar teu amor para as pessoas. E isso, pastor Anderson, independente de religião. Porque a tua busca, a tua intimidade com Jesus, ela independe de religião. Religião divide as pessoas. E Jesus não é esse que divide. Jesus é aquele que une pessoas com o mesmo propósito. Então eu estava ali sozinha, sem poder me mexer, sem conseguir engolir. Até a questão da vista, eles tinham que passar o dedo para eu poder fechar os olhos, porque é uma doença que afeta toda a parte muscular e sensorial também, né, da sensibilidade. Então, eu perdi a força total. Então, eu peguei e falei, bom, quem eu tenho agora? Eu tenho Deus. Ainda tinha a possibilidade do outro já tava indo embora, né? Foi aconselhado a vazar. Isso aí. Não tinha ninguém mesmo. Não tinha ninguém. Meu Deus do céu. Não tinha. Então, eu falei, bom, eu tenho o Senhor, Jesus. Se tu existe mesmo, tu me prova. Porque dizem que você faz milagre. Porque dizem que o Senhor opera o sobrenatural. Porque dizem tantas coisas, e aí, me prova agora, me prova. Então, ali surgiu o projeto Príncipes e Princesas de Jesus. No primeiro dia em que eu estava internada, sem conseguir me mexer, sem conseguir engolir, sem conseguir falar, na psiquiatria, e eu falei com Jesus, e eu creio que ali foi o que mudou realmente toda a minha vida, toda a minha história. Com muito carinho e respeito, eu vou te fazer essa pergunta, não sei até que ponto você quer falar. Pode perguntar o que você quiser. Tá bom. Como é que é a sua vida? Então, a minha vida hoje é uma vida difícil. Como é que é a sua vida? Eu quero saber exatamente isso. Então, a minha vida é uma vida difícil porque eu faço quimioterapia. Hoje eu faço quimioterapia de 6 em 6 meses. Eu tinha até um aparelho implantado aqui, um porte-cat para fazer a quimioterapia. Ano retrasado, entrou uma bactéria por esse aparelho, passou para o coração, eu quase morri. Então, assim, é uma vida difícil porque eu não sinto a minha perna direita. Eu tenho muitas infecções urinárias por conta do sistema imunológico. A esclerose múltipla é uma doença que ela vai atacando o próprio corpo. Né? Ela desenvolve e vai atacando o próprio corpo. Então, a bexiga é um órgão muito afetado pelos portadores de esclerose múltipla. Depois eu vou mandar para que eles possam ver que o diagnóstico de uma doença não é o fim. Né? Então, assim, tem dias muito difíceis. Eu acordo todo dia, tomo uma série de medicações. A parte da manhã, para mim, é bem difícil, porque eu ainda fico enjoada, ainda me sinto com dor de cabeça, tenho algumas limitações. Tenho dificuldade de andar muito, ficar muito tempo em pé. Eu não sinto a ponta dos dedos. Então, assim, para virar uma chave, eu tenho que me concentrar muito no que eu estou fazendo, porque esse movimento, para mim, é muito difícil. Os meus dentes, eu gosto muito de sorrir, porque é de Jesus purinho. Porque eu tenho muita dificuldade de passar o fio dental, que é algo que as pessoas fazem com tanta naturalidade, né? Porque tem coisas que a gente faz e a gente acha que é tão simples, que você não dá valor da simplicidade. O escovar o dente é algo muito simples, que você faz no automático, mas não para uma pessoa que tem uma doença rara, difícil. Então, a minha vida é difícil, mas, assim, eu encontrei o apoio da minha família, eu encontrei em Jesus tudo que eu necessitava para curar o meu coração. E as crianças, o amor. Em off, você falou também a questão da memória, né? Sim, eu tenho dificuldade de manter o mesmo raciocínio. Eu esqueço muito, mas eu creio que até isso o Senhor tem me curado. Você vê que eu estou aqui falando e estou mantendo o mesmo raciocínio, não estou? Tá sim. E as crianças têm me curado. Quando eu chego lá e acho que eu vou dar para elas abraço, vou dar beijo, elas chegam, Com me respeito abraçam. a você, sua filha que está aqui, suas filhas que estão aqui, ao seu marido, você é uma mulher muito bonita. Obrigada, pastor. E até que ponto você, como mulher, Sim. que é um ser por natureza vaidoso, Sim. que carrega seus princípios lá da unha, do cabelo, Sim. até que ponto você, em algum momento, isso te deu problema, ou você, tipo, cara, isso aqui é a minha realidade, eu tenho que viver isso aqui, não adianta eu tentar ser a
a gostosona do pedaço, porque não vai rolar. Tu já teve esse momento de, tipo, hoje eu queria ser assim pro meu marido e não dá? Já tive. Já tive alguns momentos, assim, de questão de frustração mesmo, né? Até por conta da sensibilidade, não sinto muito, não sinto a perna direita. Mas hoje eu já fiquei bem resolvida, até porque antes da doença, eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu era uma pessoa que eu me achava autossuficiente. Eu não precisava que ninguém falasse pra mim que eu era linda, porque eu já me achava. Eu tenho um filho que ele fala isso desde moleque, o Leon. Ele era pequenininho, ele era gordinho, a gente falava assim, não, você é tão bonito. Ele falava, eu sei. E eu era assim, então assim, eu já me achava autossuficiente, eu tinha necessidade, eu gostava de ficar bonita, porque eu gostava de, mesmo casada, eu gostava que outras pessoas falassem, nossa, mas você é linda, nossa, até jogasse uma cantada ou outra, eu tinha isso, antes de ficar doente. Então, quando eu fiquei doente, virou uma chave com relação a muitas coisas. Porque eu descobri que isso aqui tudo é uma capa. E que, na verdade, o que mais importa é o que você tem dentro. Foi o que mais o Senhor Jesus e esse diagnóstico fez eu desenvolver mesmo. Porque eu tinha tudo isso e da noite para o dia isso acabou. Então você não sei se esse é o teu pensamento. Você acredita que de alguma forma Deus permitiu isso vir na sua vida para te melhorar como pessoa? Eu acredito. Você não se sente castigada por Deus? Não, não. Você não acha em alguns momentos que a vida é injusta? Porque você contou, tudo que você foi vivendo foi cacetada em cima de cacetada, Muita. E até hoje Muita. dá B.O. Ai, até hoje dá B.O. Tu não tem aquele momento que fala assim, caramba, dá pra revezar não? Manda um pouquinho pra fulano lá, pra esse canto. Tudo em mim? Tu não tem esse momento. Impressionante. Tu não tem esse sentimento? Não tenho esse sentimento. E as Deus minhas castigou. filhas estão aqui de prova. Não, eu vou trazer. Aqui Sim. tá segurando a taça de vinho. Taça de vinho não, é brincadeira. Já tá bebendo mate. Já tá bebendo mate. Como é que é o seu nome mesmo? Ô Lucas, vamos trazer a Mirella pra cá? Vamos ver se a gente... Vamos trazer a Mirella pra cá. Olha, tem um copo aí, ó, pra não chutar o copo ali. E é até importante isso. A Mirella porque tem quantos anos? A Mirella tem 17. Mirella tem 17 anos. Tem 17 anos. Ela, quando você tinha 21. Sim. Olha que bonitinha. O Lucas vai ajudar você aí, Mirella. E eu quero muito a participação da Mirella. Eu brinquei que... Aqui, gente, não é vinho que ela tá bebendo, não, gente. A Mirella tá bebendo mate. Eu quero falar as coisas, as pessoas acreditam. Seja bem-vinda ao Conta Aqui. Essa câmera aqui é sua, fica muito à vontade. Como é que é ser filho da sua mãe? Então, a minha mãe, né, descobriu o diagnóstico, ela tinha 21 anos e eu ainda era pequena, eu tinha 7 anos, ali 8, então eu não entendia muito, né? Tipo assim, acho que tem muito, tipo assim, poxa, foi muito tratar de Deus também, porque muitas das coisas eu não lembro, tipo assim, eu não entendia, então eu não sentia a dor que talvez, tipo, se isso fosse hoje em dia, eu mais velha, eu talvez sentiria muito mais. Mas isso fez de você ser revoltada com Deus? Não, claro que não, de forma alguma. Até porque eu só lembro da minha mãe do jeito que ela tá aqui. Então ela é sempre assim, desse jeito, tipo, não é falso assim, tipo, ai, não... Quando você vê um jovem da sua idade, revoltado com a vida, reclamando disso, daquilo, que Deus não fez aquilo, outro, como é que você responde ou você só olha e fala assim, você não sabe o que é problema? Então, eu penso, tipo assim, o que Jesus falou, né? Que é, tipo, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Penso assim. Quando você olha pra tua mãe, assim, de tudo que ela viu, o que mais te inspira? Eu acho que foi a questão de, tipo assim, mesmo que ela faça a quimioterapia de 6 em 6 meses, porque você faz a quimioterapia, só que você fica, tipo, 2 semanas muito, muito cansado. Tipo assim, é como se ela estivesse muito doente. Então, não é só a quimioterapia ali, acabou, tá tudo bem. Então, assim, acho que é maiores exemplos que eu tenho, assim. Tipo, o maior exemplo da minha vida, acho que é minha mãe. Sou completamente apaixonada pela minha mãe. O maior fã da minha mãe sou eu. Nem... Mas eu falo isso pra ela sempre. Porque, gente, ela passou por muita coisa. E por mais que eu não lembrasse de como foi pra ela descobrir quando eu era pequenininha, né? Tipo assim, ela não deixou de levar, tipo assim... socos da vida, eu estando mais velha. Então, eu cresci com ela passando por muitos momentos difíceis, mas sempre com muita resiliência, sobretudo. Você ajuda ela lá no projeto? Ou não? Já ajudei mais. Como eu tô no 3º ano, Uhum. tipo assim, tá bem puxado. Mas, por exemplo, o que dá pra fazer porque assim, no projeto acontecem às vezes alguns problemas, que minha mãe às vezes precisa, tipo assim, de alguém pra ouvir ou de alguém pra falar, então eu meio que tô por aí, assim, questão de ideia. Oração também, sempre na intercessão em Tu casa. tem rede então. social? Tem. Como é que você... E aí a gente muda um pouco de assunto do mesmo assunto. Como é que você vê a galera da tua idade hoje? Você acha que a tua juventude é um pouco fútil? Eu acho.
E, tipo assim, eu acho que eu também estava muito propensa a, de repente, cair nessa mesma situação. Por quê? Porque todo mundo é assim, você vai pra escola e as pessoas são desse jeito e tal. Graças a Deus, meu grupo de amigos também é muito de Deus, então não tem esse problema. Mas Mas o que você tem em casa, de alguma forma... Assim, porque a história da sua mãe pra gente, que é de fora, Sim. choca. Sobre vários aspectos. Tanto da dor, quanto da capacidade que ela tem de viver. Você viu isso lá em off, a reação das pessoas, como é que... É sempre essa. Então, é sempre só essa. que pra vocês que estão ali, meio que vai ficando meio assim... Natural, A gente comum, acha até um pouco... Não é que a gente acha comum. engraçado. E aí eu não sei até que ponto isso faz com que a vida... Porque, com todo respeito, eu vou te falar isso. Eu conheci gente que a vida deu porrada. E não aprendeu nada. E tem muita gente assim mesmo. Tá entendendo? Tipo assim, a vida deu porrada e isso não fez da pessoa, tipo, pô, peraí, opa, vou mudar. Não, continua alguma fazendo coisa a tem mesma errado. Então, tipo, até que ponto você, que, tipo, tem esse exemplo dentro da sua casa, você leva isso quando você tá na sua roda de amigos, eu não sei, na rede social, quem você segue, tu fala assim, pô, vocês não sabem o que é a vida. Porque as pancadas que eu tomei da vida me fez, eu muito, tipo, em alguns momentos, bem fora do aquário, sabe, assim? Do tipo, isso aqui não é meu, isso não me pertence. Esse estilo de vida não me pertence. Sim. Algumas coisas que as pessoas valorizam, que acham fantásticas, sensacionais, sim. eu acho tão inútil. Sim. Pela vida que eu vivi. Sim. Então, o que muita gente valoriza, eu acho assim tão insignificante que se não tivesse, se não existisse, né? Eu brinquei com uma pessoa essa semana, a pessoa tava falando mal da novela, mas tava lá assistindo. Então, tipo, não cabe um raciocínio lógico você falar que aquilo não presta e você se propõe, porque a fulana casou com o ciclano, que terminou com o ciclano, com o jogador de futebol, mas você tá lá vendo, olhando toda hora. Pra mim, tipo assim, se eu não gosto, eu sigo a minha vida. Sim. Então eu percebo que algumas vezes, por isso eu tô te fazendo essa pergunta, até que ponto você, como adolescente, você fala assim, cara, a vida não é isso. Ou, eu respeito, se você fala assim, não, eu gosto de fazer um negocinho assim, a dancinha do TikTok. Nem existe mais dancinha de TikTok, né? Acho que existe. Eu acho. Mas não tá mais na moda, Talvez né? exista. Não, acho que continua. As modas agora são outras. Continua. Você tá estudando pra ser o quê? Eu quero fazer psicologia. Já tá em qual ano? Eu tô no terceiro, tô acabando o terceiro. Ela é sua única filha de gestação? Isso, é a minha única filha, sim. Você queria ter outros filhos? Antes de acontecer tudo isso? Ah, eu queria. E Deus foi tão bom pra mim que depois que eu casei novamente, né? Eu ganhei mais uma filha, uma menina, a Duda. A Duda. Duda tá ali. Quer falar, Duda? A Duda é mais acanhada, né? A Duda é mais acanhada. Porque eu gosto muito de menina. É Gosto mesmo? de menina de botar lacinho, de botar arrumadinha. Agora não tem mais como, né? Uma com 15 e a outra com 17, Elas não se dá colocam mais. lacinho nelas, elas Ela. mesmo colocam o brinco nelas, É isso elas aí. Às escolhem a vezes roupa delas. até fazem isso comigo, né? Porque eu tenho dificuldade. Muitas das vezes eu fico com dificuldade de lavar o cabelo. Uma delas sempre lava pra mim. Ou penteia pra mim. Hoje eu passei essa maquiagenzinha, a Mirella que me maquiou. E a gente vai seguindo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que ela sabe que você faz. Sim. E se ela não sabe, vai ficar sabendo agora que toda mãe faz. A minha quando nem crente ela fazia. Que é aí quando a gente tá dormindo, e lá dá aquela conferida. Tá dormindo. E quando a mãe é crente, né? A mãe vai lá, bota uma... Sim, eu faço isso com a minha irmã por causa da minha mãe. Tu já faz isso com a sua irmã? Faço. Aham. Às Porque vezes a em mãe às casa vezes mesmo. dorme antes delas. Ah, não, sim, mas você em algum momento você fez isso lá de lá. Sim, você sim. vai Com lá e... certeza. Sim. Aham. Qual é a oração que você mais faz pela sua filha? Que ela nunca se desvie, que ela sempre tenha os olhos dela, independente de religião, ligados em Jesus. Sempre. Fala que nada venha tirar ela do foco que é Jesus. Isso eu sempre faço. Qual é a oração que você faz pela sua irmã? Não, Que ela não dança TikTok. não, tipo assim, Alguém hoje... aqui namora já, não? Não. Não. Que você saiba, não, né? É, que eu sei, não. Entendi. Tipo assim, antes era uma oração, mas hoje em dia também pedindo pra que ela continue, tipo assim, nos caminhos do Senhor, pra que ela nunca deixe, tipo assim, que o mundo a corrompa. Você na igreja, você canta, você prega, expulsa o demônio? Gente, Ou só ouve? situação agora, isso aí. Ah. Então, eu sou de alguns ministérios na minha igreja. Alguns? É. Com 15 anos? 17 Tenho 17. anos? Eu sou 17, a minha irmã é 15. Então, mas com 17 anos tem quantos ministérios? Não, calma, não falar isso pra mim existir, não. Eu tenho muitos ministérios. Meu Deus, que sobrecarga Não. sobre a adolescência. Calma, não. Então, eu sou de 2 ministérios de dança
e também o Ministério de Artes Proféticas. Tipo assim, às vezes o Senhor me dá uns quadrinhos, assim, umas visões sobre algo, e eu pinto e entrego pra pessoa, se for da direção de Deus. Poxa, Alguns eu pinta já alguma pintei coisa pra pra mim. Ai, amém, pinto. Poxa. Se Deus me As direcionar, eu promessas pinto. do Pai vão se cumprir na sua vida com Deus você pode. A minha frase de todos os meus vídeos terminam assim. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida com Deus você pode. Ou então Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Depois eu te passo pra você criar um quadro pra mim. Eu queria que você, que eu vou continuar com a sua mãe, olhasse pra essa câmera aqui e você desse uma palavra, um conselho, uma direção pra galera da tua idade, pra todo mundo que vive uma dor, uma luta, um problema, ou simplesmente você quer falar alguma coisa pra isso virar um corte legal, pra depois a gente editar e mandar pra você e você postar nas suas redes sociais. Olha pra aquela câmera lá. Gente, então, eu também sou adolescente, então muitas das coisas... Eu sou cristã, mas, tipo assim, independente de ser cristão, não tem muitas coisas que não são legais, tipo, tanto você na sua religião, ou moral, ou o que você acredita, enfim. Só que, assim, tenha muito certo na sua cabeça que as coisas que você faz hoje em dia, no futuro, elas vão repercutir. Tipo assim, você vai ter ali, você vai colher o que você plantar. Então, tenha muito cuidado com coisas que você fala, com coisas que você faz, com o que você bota no seu corpo, com o que você ingere, sabe? Tenha muito cuidado. E lembre-se também que, tipo assim, às vezes os seus amigos e tal, tipo, a sua família, eles também são pessoas, então tenha muito cuidado com o que você fala, tenha muito cuidado, assim, com as pessoas, porque é complicado. Lidar com pessoas é difícil, né? Acho que minha mãe mais entende do que eu, que lidar com pessoas é muito difícil. Mas você tá buscando uma profissão que você vai lidar com gente toda hora, né? Na não, você situação vai lidar certa. com gente com tempo, né? Fala aí, meia hora, vai. Acabou a não, sessão. eu não quero ser assim, não. Não quero ser assim, não. Tipo, Ampulheta, fala. Acabou o teu tempo. Não, você não vai ser essa psicóloga, não? Não. Você vai ser uma psicóloga que vai dar atenção. Ah, é. Sim. Então tá. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Tá? Volte sempre. Quer falar? Tem certeza? Não tem ninguém te devendo, não? Hã? Então tá bom. Vamos voltar aqui. Pode deixar a cadeira aí, não vai atrapalhar, não. Você faz planos? Ou você vive um dia de cada vez? Eu não faço planos. Eu vivo um dia de cada vez. Mas se você pudesse fazer planos, quais seriam os seus planos para os próximos 5 anos? Pra mim é até difícil Pensar isso. pensar. Caramba. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Já teve um dia que você deitou para dormir e você achou que você não ia acordar? Não, Também não. Mas assim, eu não gosto de fazer... O plano que eu faço, na verdade, é na semana. Que eu faço assim, bom, amanhã eu tenho que buscar doação, na quinta-feira... Então você acredita Eu no tenho amanhã. no amanhã até 2 dias, 3 no dia seguinte, assim. Porque como meus dias são difíceis, cada dia eu vou vencendo algo, é difícil. Até para 5 anos, então, é muito difícil. Mas é algo que eu preciso trabalhar na minha mente, porque eu tô tão bem, né? Não, mas Eu preciso. é porque, na verdade, isso é muito individual. muito A minha difícil. pergunta ela é até invasiva, porque só você que sabe disso. Sim, É porque é muito comum hoje as pessoas fazerem planos para daqui a 5 anos, sim. projetar, idealizar, ver filho, querer neto e tal. Você já tem uma outra realidade. Sim, outra realidade. É. E dentro da sua realidade você decidiu fazer planos semanais. Sim. Mas ao mesmo tempo você acredita no amanhã. Isso é legal. É, eu acredito, Você acredito. acredita que haverá um Acredito, amanhã. acredito. Pode ser que não seja do jeito que eu gostaria. Portanto, que eu faço lá, coloco lá, terça eu tenho que fazer tal coisa, quarta eu tenho que fazer tal coisa, Você hoje mas se não fizer, tá tudo bem. Você já está há 11 anos. 11 anos. 11 anos 11 anos. fazendo todo esse processo. É quimioterapia que você falou? É, quimioterapia. Já há 11 anos. A quimioterapia eu tô fazendo há 5 anos. Medicação. Medicação injetável de quimioterapia mesmo. Existe uma época que é pior de todas? É sempre quando vai chegando perto de fazer a medicação. Quando vai chegando assim, faltando uns 2 meses, parece que o corpo, ele tá sem aquela substância, então o corpo fica travando. Eu quero mexer melhor o braço, parece que eu tô sem lubrificação nas articulações. A perna, parece que ela já trava. Você faz fisioterapia? Não, deveria Esporte? fazer. Não, também, por enquanto Nenhum? não. Mas eu gostaria. Mas não faz porque não pode ou porque você não tem tempo ou sei lá o quê? Eu acho que eu não tenho me priorizado com relação a isso. Porque a médica mesmo já falou, ó, você precisa fazer. Hidroginástica, aquela Sim. coisa mais É. pilates, né? Exatamente. Eu preciso fazer. Preciso. E é uma coisa que eu vou priorizar. Eu agora tô numa de querer perder peso.
Tô fazendo um tratamento para perder peso, porque eu preciso ficar mais leve por conta da movimentação mesmo, né? Da mobilidade. Então, eu preciso ficar mais leve e eu preciso fazer uma atividade física. Atividade física que eu tenho feito é com as crianças, é ajudar as crianças a... Atividade física. Não é, né? Essas frases bonitas, eu já ando pra caramba, não preciso caminhar. não é. Eu já faço aqui, isso aí não é Mas tem, atividade. por exemplo, Mas eu vontade de fazer jiu-jitsu. Ah, Não mas- sei se a pessoa que não mexe o pescoço pode fazer jiu-jitsu. Pode. Jiu-jitsu ele não é um esporte limitado, ele é Sim. ilimitado. Se fosse assim, não haveria o para-jiu-jitsu, né? É Tem o verdade. para-jiu-jitsu de gente que só tem um membro, que participa, gente que tem, enfim. Você tem várias, você vai adequando. Sim. O jiu-jitsu não é um esporte pronto, do tipo, respeitosamente, o exemplo, o boxe. O boxe é jab direto, cruza, jab direto, clincha, cruza, pau, pêndulo, é aquela coisa que já é feita, kata, do karatê, enfim. No jiu-jitsu não, o jiu-jitsu ele é adaptável para uma criança de 3 anos, ele é adaptado para uma pessoa de 80. Olha, Ele é adaptado para uma pessoa que tem os 2 braços, 2 pernas, para uma pessoa que tem seus braços. sim. Ele é adaptado para uma pessoa obesa e é adaptável para uma pessoa bem magrinha. O jiu-jitsu tem essa grandeza de você... Eu tenho lá, não é no seu nível, Aham. mas eu tenho um rapaz lá, o André, cara maior do que eu, mas ele teve um problema há muitos anos aqui na cervical. Ele não pode ser emborcado. Porque no jiu-jitsu é uma situação que você emborca o seu oponente, né? Aham. Ele não pode ser emborcado. Então, a gente sabe disso e por isso não faz nenhum tipo de movimento no pescoço dele. Entendi. Entendeu? Então a gente vai adequando. Hoje, o projeto, você tá lá todos os dias? Praticamente. 3 vezes na semana, pelo menos, eu tô lá. É de que horas até que horas? Começa às 5 e termina às 21 horas. Ah, o horário já é da tarde pra noite, então. Né? Isso é. Porque a estratégia é as crianças irem para o colégio, a maioria estuda da tarde, né? A parte da tarde, irem para o colégio. De segunda a sexta? De segunda a sexta. E aí, sábado, a gente faz uma festa, quando recebe doação, ou leva uma palavra para eles, leva uma visita. Até se você quer fazer uma visita, tem vontade, isso aí. né? Se você tem vontade de conhecer um lugar que é cheio de amor, crianças que vivem em vulnerabilidade, vem fazer parte com a gente, vem fazer uma visita, vai ser muito bem-vindo. Nós temos lá 120 crianças. 120 crianças. É um número considerável. Você tem uma equipe lá de quantas pessoas com você? Então, a nossa equipe são 8 meninas, que na verdade são mães das crianças. Porque o nosso trabalho ele não começou numa casa bonita, ele começou na praça. Começou na Praça de Duque de Caxias, na Praça da Prainha, aonde uma menina, ela veio de Minas Gerais, porque ela estava sofrendo abusos em Minas Gerais. E aí a mãe me procurou, e procurou através de uma irmã lá de Minas Gerais. E aí essa irmã falou, Manu, dá uma assistência para essa família aí, eles estão vindo daqui de Minas, estão indo para Duque de Caxias. E aí eu comecei a ir para a praça para atender aquela família, que era uma mãe e 4 crianças. Mas você atendia com o quê? Levava roupa, levava cesta básica, uma vez por mês. Levava chocolate, biscoito, conversava. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar essa criança? Para ajudar essa família? Eu falei, bom, vou falar de Jesus. Vou falar do amor de Jesus. E a gente começou a falar de Jesus. Enfim, o que era uma família e uma visita uma vez por mês na praça se tornou 30 crianças e várias mães na praça. Porque aí na Páscoa a gente arrecadava caixas de bombom, eu colocava todas as caixas arrumadinhas numa mesa na praça. Ainda pedia para as pessoas, tem como você ligar esse som aqui para mim? Puxava o fio do poste. E ninguém nunca perguntou, nossa, quem é essa maluca aí de 1,5 m que vem aqui, pede para ligar o som e traz esses chocolates? Aí as crianças começaram a vir. A gente começou a fazer cadastro das crianças. E aí depois de um trabalho já mais ou menos de quase 8 meses na praça, nós ficamos numa casinha, uma casinha que era emprestada por uma das mães que eu conheci na praça, dentro da comunidade da Prainha. E agora, recentemente, tem 2 meses e meio que esse proprietário pediu a casa. Falou, olha, eu vou precisar da casa, eu preciso fazer uma outra coisa. A casa já estava emprestada já há 3 anos com a gente. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, Jesus, e agora? O projeto é teu. Como é que faz? Onde a gente vai botar essas 120 crianças? E agora nós estamos com uma casa de 3 andares, mais para São João de Meriti. É muito desafiador, porque lá a gente paga aluguel, paga todas as contas, e lá na outra casinha não pagávamos, né? E é tudo de doação. Tudo de doação. Ô Manuela, me tira uma dúvida aqui. Você tem esse projeto seu, mas você, não sei se de repente você faz parte, existe algum grupo de pessoas que tem a mesma,
diagnóstico que você tem, que você faz parte, que vocês se encontram, ou não? Você tem a sua vida sua. Você nunca pensou em ser uma voz para essa galera também? Eu gostaria de ser. Inclusive, agora, em agosto, né, eu fui convidada pela minha neurologista para falar a respeito da importância de se ter um propósito quando se tem um diagnóstico. Uhum. E aí eu levei uma palavra para eles a respeito de propósito, do que eu faço hoje. Mas, por enquanto, eu não estou muito focada nessa questão da esclerose, de diagnóstico, Não, eu estou mesmo focada na questão das crianças, né? De cuidar das crianças. Exemplo, tu tem rede social sua? Tenho. Sua rede social, você não tem lá de vez em quando 1 minuto pra falar sobre o que você sente, sobre a dor, sobre o teu dia? Isso seria legal, você de repente começar... Nunca fiz. Seria ótimo. Começar a compartilhar, hoje eu não acordei legal, porque hoje eu tomei medicamento tal, ontem aconteceu. Sim. Eu acho que é uma maneira de você começar não só... Porque eu às vezes percebo que as pessoas vão se isolando, né, com as suas dores, né? Sim, vão. Elas vão se isolando. Sim. E encontrar alguém como você que conseguiu... Essa palavra dar a volta por cima, ela é muito clichê, dar a volta por cima, que ninguém dá a volta por cima, né? Você dá a volta, às vezes nem é por cima, você dá a volta e segue. Você tem que seguir, né? Você vai fazer o quê? Vou ficar no quarto chorando, Sim. né? Sim. Mas você não deu nenhuma volta por cima, não. Você continua lá a situação. Sim. Então, acho que é legal você começar a olhar essa possibilidade de ser uma voz de ajuda para essas pessoas também. Porque ótimo. As crianças sabem o que você tem? Sabem, mas não alcançam, né? Ah, não? Não, elas não alcançam. As próprias meninas que trabalham comigo, que são 8 mães, também eu acho que elas não alcançam. Porque elas sempre me veem sorrindo, elas me veem, às vezes eu tô andando um pouco mais devagar e tal, elas me ajudam, mas eu acho que não tem entendimento, porque é uma doença ainda pouco divulgada. A gente ouve um pouquinho mais porque tem a Cláudia Rodrigues, né? Que é humorista do Zorra Total, foi humorista por muitos anos. É esse negócio que é a mesma doença. Ela tá com problema na vista, tá de cadeira de rodas e tal. Então, assim, as pessoas me olham assim, elas não conseguem imaginar. As crianças não alcançam. E as meninas que trabalham comigo, elas só sabem quando eu tô um pouco mais limitada. Mas eu lavo o banheiro do projeto, chego lá, não lavaram o banheiro, eu que vou lavar. Brigo com elas. É assim. Hoje, por exemplo, vou fazer uma reunião com elas. Mas até que então elas não alcançam. Mas até que ponto isso de alguma forma você inibe a sociedade de se colocar mais à disposição de pessoas com esse diagnóstico? Você, de repente, você vende uma força que eu acho fantástica. E é por isso que você tá aqui. Mas até que ponto você não tem esse filtro de tipo, pô, eu tenho que compartilhar com as pessoas que eu não tô legal, não. Ou não? Não, eu até compartilho algumas coisas. Olha, hoje eu tô cansada, não vou conseguir ir, mas elas mesmo assim não alcançam. Eu acho que por isso, Anderson, que os pacientes de esclerose múltipla, principalmente, que eu tenho notado de um tempo pra cá, eles se isolam, como você falou. Uhum. Se isolam por quê? Porque não é uma coisa muito visível. Às vezes a pessoa tá só com uma questão de sensibilidade. Ela não sente o braço. Ela escreve sem estar sentindo o braço. Então o outro não consegue entender. Sem sentir? Sim. Caramba. Eu já cansei de lavar minha cabeça sem sentir o meu couro cabeludo. Entendeu? A minha parte do rosto, lado direito, muitas das vezes estava dormente e eu passando a mão, eu passando creme. Então você faz, você visualmente acha que você não tem nada, mas a questão é sensitiva, é sensorial. Então a pessoa não consegue alcançar. Que você não pode fazer isso, que eu não posso lavar um banheiro, por exemplo, porque eu não sinto minha perna direita, e eu tenho que sobrecarregar a esquerda. Porque nós somos muito visuais, né? Sim. Se tu tá vendo ali o outro se mexendo, você acha que o outro tá bem. Só que muitas das pessoas com esclerose múltipla, elas estão visualmente bem. Mas é que elas estão com várias limitações que não dá para perceber, né? A não ser alguns casos que já são doenças que estão mais avançadas, como a Cláudia Rodrigues, que está na cadeira, a vista dela tá totalmente desviada. Entendeu? E a pessoa acha que, enquanto você não estiver numa cadeira de rodas, ou se você não estiver sentado, se você não estiver no hospital, você tá bom. Você serve para fazer. A pastora tá aí, tá andando, tá falando, veio pro projeto, ela tá bem. Muitas das vezes não. Só que eu sei com quem eu fiz o compromisso. Sim. Eu fiz o compromisso no hospital para aquele que... Que isso fala muito também do outro, né? Do outro. Porque essa geração, de uma forma geral, ela é cômoda. Ela é desleixada. Sim. E tem alguém morrendo do lado dela, limpando a casa dela, e ela tá lá no celular. E eu tô pagando e que se dane, né? Não, às vezes a família mesmo, assim. Sim. Tipo, a mãe tá lá morrendo, limpando a casa, e a filha tá lá, o filho tá lá olhando o celular, e podia, tipo, me dá essa vassoura aqui.
eu vou limpar e a senhora descansa. É isso. Essa geração é cômoda nesse Muito, nível. Isso é uma muito. coisa que me irrita muito. Muito. Porque eu tive uma outra formação, então a minha formação foi do tipo, limpa a casa, arruma a casa, tá tomando banho, lava a tua cueca. Isso aí, Entendeu? isso aí. Isso me fez menor do que ninguém, minha mão e o braço não caiu, e eu entendo que isso é compartilhar. Se eu tô numa casa, né, isso até virou um corte, eu falei que isso devia ser lei, né? Todo mundo devia lavar o próprio prato que Sim. come e lavar a sua própria cueca e calcinha quando toma banho. Sim. Porque eu não sou obrigado a, quando eu for colocar a minha blusa lá no cesto de roupa, ver uma calcinha lá, a cueca cagada. Eu não sou obrigado a ver isso. Então, devia ser a lei que quem come... Acabou de comer, irmão. Lava só... Não tô pra você lavar a cozinha, não. Lava só seu prato, Sim. que você já colabora pra sociedade. A gente tá caminhando pro final. Eu queria direcionar essas falas finais. Geralmente eu peço pro convidado só uma fala, mas eu queria que você direcionasse essas falas, que é a seguinte. Primeiro, sobre diagnóstico. Sobre sintomas, que você de alguma forma pode alertar a galera, se você começar a sentir isso e isso. Tá? Depois eu quero falar com você sobre as pessoas que já estão diagnosticadas, o que você pode incentivar. E em terceiro, deixar uma mensagem final pra galera. Então, é qual câmera mesmo? A de cá. Aquela câmera ela é sua. Fala aí suas redes sociais do projeto, seu particular, se você quiser. Sim. E aí, se você puder fazer esse ponto a ponto aí, seria legal. Então, o diagnóstico. Como eu falei no início, né, o nosso corpo ele vai dando sinais. Então, é muito importante você ficar atento ao seu corpo, à sua máquina ali, né? Você precisa ficar atento. Então, você que sente a vista embaçada, dores de cabeça, formigamento, cansaço, você já acorda muito cansada, ou você não fez muita coisa e está com muito cansaço, que é uma fadiga, né? A gente chama de fadiga crônica, mas você se sente muito cansado, fica atento. Dormência na ponta dos dedos, nos pés. Então, dormência, dificuldade de andar, dificuldade para engolir, visão dupla ou visão embaçada, cansaço excessivo, que você não sabe a causa, fique atento. Dores de cabeça, choques no corpo, choque na coluna, choque no braço, fique atento. O seu corpo dá sinais. Então, procure ajuda, procure um profissional, porque é sempre importante você, se tiver um diagnóstico, você começar a tratar logo de início, porque com toda certeza o tratamento vai ser mais eficiente. Né? E quantas pessoas portadoras de esclerose múltipla e também as pessoas que têm qualquer tipo de diagnóstico de uma doença autoimune, uma doença rara, ou um câncer, o diagnóstico que os médicos derem para você, eu quero te incentivar a buscar ajuda dos profissionais, sim. Faça uma terapia, faça o seu acompanhamento médico, tudo que o profissional de saúde, da sua confiança, te indicar, faça o tratamento. Mas, principalmente, eu quero te dizer, busque um propósito de vida. Porque Jesus, Deus, o nosso Criador, independente daquilo que você crê, eu até falo, né, que até o ateu, quando está no desespero, ele fala, Deus! Eu quero dizer para você, busque um propósito, porque faz toda a diferença. Enquanto você acha que está fazendo para o outro, na verdade você está fazendo para você. Enquanto você está dando amor para o outro, você está se doando para o outro, você pode ter certeza que há uma pessoa que rege tudo isso e que diante dela nada passa despercebido. E ela acrescenta em você cura, ela acrescenta em você força, renovo, ela aumenta a tua fé, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele não tem filhos preferidos. Ele quer todos. Ele tem prazer em nos abençoar. Eu hoje sei que mesmo com um diagnóstico tão difícil que era para me paralisar, é hoje a razão dos meus melhores sorrisos. Então eu quero te dizer que enquanto o médico disser para você que é o fim, Deus diz para você que ainda tem vida, ainda tem cura, ainda tem algo para acontecer de bom na sua vida. Não se entregue, não se entregue. E você que busca um propósito de vida, vem fazer parte. Você não quer montar um projeto? Vem fazer parte do nosso projeto. O projeto Príncipes e Princesas de Jesus. Para aquelas crianças que são chamadas de tantas coisas. Eu não vou nem citar aqui, mas são chamadas de tantas coisas.
Mas existe alguém que reconhece eles como príncipes e princesas de Jesus. Quero te convidar a fazer parte dessa grande família. Nós não temos nenhum tipo de aliança política, nós não temos igreja que nos abençoe. Então, nós somos completamente dependentes dos corações generosos diariamente para alimentar essas 120 crianças todos os dias. Então, vem fazer parte. Projeto PPJ. No Instagram, pode botar aqui? @Projeto PPJ. Venha nos seguir no Instagram, venha nos fazer uma visita, fazer doação de qualquer valor vai ser muito bem-vindo, porque eu sou aposentada por invalidez, então eu tenho meu pagamento, meu esposo trabalha, então tudo o que é doado para o projeto é dessas crianças que são príncipes e princesas de Jesus. Anderson, não tenho palavras para te agradecer. Eu tô aqui, eu que não tenho palavras, eu na verdade, é lição de vida, a gente está sempre aprendendo. E eu sempre termino o Conta Aqui, a gente conversou em off, o Conta Aqui ele não tem um viés religioso. Sim. Mas eu sou pregador do Evangelho. Amém. E a Bíblia é meu livro de regra de fé e prática. Eu teria muitos pontos positivos do que a gente conversou aqui para escolher um assunto para falar. Né? Que eu sempre deixo a coisa fluir com o convidado e no final eu penso num personagem, numa passagem bíblica. Sim. E aplico aquilo ali. E eu poderia, vários exemplos que foi dado aqui, mas eu me lembrei de um camarada que eu acho ele maneiro pra caramba na Bíblia, chamado Mefibosete. Mefibosete, ô Lucas, era o filho do Jonatas. O Jonatas era o filho do Saul. O Saul era o rei de Israel. Pela cronologia e pela temática da monarquia, Saul era rei, morreria, viria Jonatas, morreria, viria Mefibosete. Mas a Bíblia diz que houve uma guerra. E na guerra, Saul e Jonatas morrem no mesmo dia. E a babá de Mefibosete, ele tem 5 anos, tentando salvar ele. Quando tira ele da tenda para salvar ele, deixa ele escorregar, ele cai. E as 2 pernas dele quebram, ele fica coxo. E aí, a lei proibia um rei coxo. Então, o roteiro da vida dele foi rompido. Aquele roteiro preparado de ser alguma coisa é quebrado. E aí ele é enviado para um lugar chamado Lodebar, que significa lugar escuro, lugar sem pastor, lugar sem possibilidade. Então foi tirado de Mefibosete a possibilidade de ser rei. Os anos passam, Davi se torna rei, e um dia Davi diz assim, peraí, eu tenho um pacto com meu amigo Jonatas, que eu protegeria a família dele, e ele protegeria a minha família. Haveria alguém da casa de Jonatas que eu possa fazer benevolência? Aí um camarada chamado Ziba fala assim, ó, lá em Lodebar tem o neto do Saul, o filho do Jonatas, Mefibosete. E aí Davi manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega, tem uma cena intrínseca no versículo que poucos observam. É que diz a Bíblia assim, e Mefibosete trazia nas mãos um filho. Ele foi tirado o direito de reinar, mas ele ainda podia gerar. Às vezes a vida rouba da gente muitas coisas. Sim. Tem gente que já nasceu com roteiro pronto. Filho de advogado, filha de advogada, tende a ser advogado. E aí a vida rompe isso. Você, né? Pai e mãe, fisioterapeuta. E a vida foi lá e falou assim, tchum. Mas você pode não ser a fisioterapeuta, mas você consegue fazer coisas muito maiores. Oh, Jesus. Porque é isso que Deus faz em nós. Sim. Às vezes a vida rouba da gente a possibilidade de andar no palácio, de ser rei, mas a vida dá a gente a possibilidade de gerar. Então quando Mefibosete se apresenta, Davi ele diz, olha, eu não consigo mais ser rei, mas eu sou pai. Eu não consigo mais ser aquilo que eu achei que eu seria, sim, mas eu posso ser alguma coisa. Então você que está assistindo a gente, às vezes a vida faz isso com a gente. Eu já tive muitos roteiros da minha vida rompidos por vários fatores, até por minha causa mesmo. Mas eu aprendi que todo dia de manhã, e eu também acredito no amanhã, eu não tenho o seu diagnóstico, mas eu não faço planos para 5 anos, embora eu tenha te feito a pergunta. Mas eu acredito que todo dia de manhã Deus dá uma caneta pra gente para escrever. E não é lápis, é caneta. Porque lápis a gente consegue apagar com borracha. Caneta não. Caneta, se você errar, você vai ser obrigado a rabiscar e continuar escrevendo. Porque uma vida de verdade não é uma vida sem rabiscos, mas é uma vida que não desiste. Então, ainda que você tenha muitos rabiscos na sua escrita de vida, você escreveu uma história. Então,
Então que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz, muito grata. Que Deus Obrigada. abençoe. Eu vou lá no projeto. Isso. Vou lá dar uma aula de jiu-jitsu pra galera lá. Vou marcar um aulão, a gente vai lá. Quero agradecer do Estúdio BK. Valeu, Lucas. Brigadão. Semana que vem é ao vivo, hein, Lucas? Pode deixar. Vai vir um cara do Paraná aqui só pra te conhecer. Ele é teu fã. Ele ouve tua voz, porque o Lucas é só uma voz. Que as pessoas não sabem que é uma voz. Ele fala quem é esse rapaz e tal, pá. Viu? Deus abençoe você. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até o próximo conto tá aqui. Valeu!